O América 24 Horas recebe agora Leonardo Freitas, CEO da Raymond Woodward. Leonardo, muito obrigado por receber a nossa reportagem. Obrigado, Fernando. Leonardo, nós vimos aí no dia de ontem uma decisão do governo americano de limitar a entrada de brasileiros por conta do coronavírus. O presidente Trump está certo, na sua opinião? Bom, é sempre bom a gente poder esclarecer essas questões. Obrigado pela oportunidade. A questão toda é de saúde pública, mais do que imigratória, na verdade. Existe uma questão em que os Estados Unidos se reservam no direito de se proteger de outras ondas de pandemia, principalmente quando se trata do vírus que está aí assolando a humanidade hoje em dia, no caso do coronavírus. Então, os Estados Unidos se reservam o direito de proteger as suas fronteiras de entrada de pessoas que possam estar infectadas nesse sentido. Obviamente, existem algumas exclusões dessas restrições, né? São, por exemplo, pessoas que são guardiões ou, no caso, são pais de cidadãos americanos, pessoas que são residentes permanentes nos Estados Unidos, que têm um green card, pessoas que são cônjuges de cidadãos americanos. Essas pessoas não estão sujeitas a essa restrição, por exemplo. Como é que ficam os brasileiros detentores de green card, por exemplo? Tendo green card, não será um problema nessa questão de poder vir para os Estados Unidos. Os voos comerciais não estão suspensos e, com isso, continua havendo comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas pessoas não vão poder entrar nos Estados Unidos por enquanto. Seriam turistas, pessoas que vêm para estudo nos Estados Unidos, pessoas que estão vindo para fazer intercâmbios culturais, pessoas que seriam, por exemplo, atletas que estariam que viriam para treinamento ou para algum tipo de evento específico. Essas pessoas não poderão entrar nos Estados Unidos durante um período temporário até que o presidente americano venha retirar essa proclamação. Entenda que essa proclamação pode perdurar em caráter sine die, né? Então pode se perdurar por um bom tempo. Você não acredita, Leonardo Freitas, que essa decisão do presidente Trump pode criar um clima de animosidade com o governo brasileiro, uma vez que ambos tinham o mesmo discurso quanto à medicação utilizada para combater o coronavírus e outras questões também que estavam alinhados já desde há 2-3 meses aqui nos Estados Unidos com o Brasil? Bom, o presidente Bolsonaro deu o primeiro passo. Na verdade, ele tomou a primeira atitude com relação a isso, ao invés do governo americano. Ele proibiu a entrada de pessoas estrangeiras e voos estrangeiros vindo de qualquer lugar para o Brasil. Essa foi uma atitude que já foi tomada pelo governo brasileiro, inicialmente em detrimento das suas relações comerciais e diplomáticas com vários lugares do mundo, não obstante os Estados Unidos. Então seria leviano da parte do governo americano não fechar as suas fronteiras, onde existem hoje o maior índice de contaminação de coronavírus, apenas ficando abaixo de países asiáticos, por exemplo, no mundo. Então, hoje em dia, o Brasil está no top 5 dos países que têm mais indícios de contágio do coronavírus. Você que também tem uma empresa de aviação, você acredita que essa medida pode impactar o setor da aviação entre os dois países, como, por exemplo, empresas americanas, American Airlines, a Latam, inclusive? Sim, acredito que sim, e a gente vê isso claramente com o cancelamento já de voos que estavam sendo, já estavam programados para pessoas que estariam voltando dos Estados Unidos em 2 ou 3 semanas de agora. Esses voos já foram comunicados hoje que eles estão cancelados. Existem muitas perguntas que chegam a respeito sobre as pessoas que estão com pleito imigratório já tramitando nos Estados Unidos. Existe sempre uma desinformação, um temor dessas pessoas de nunca mais poderem entrar nos Estados Unidos. Isso é mito ou é verdade? É um mito.
porque essa medida é uma medida temporária, a medida de suspensão de emissão de green cards que aconteceu no mês passado também, é uma medida também temporária, de 60 dias. Então, e não afetam pessoas que estão pedindo, por exemplo, o EB2NW, que é o visto por interesse nacional, não afetam pessoas que trabalham na área de saúde, não afetam pessoas que trabalham na área de segurança, não afetam pessoas que estejam vindo a convite dos Estados Unidos, para vir para os Estados Unidos, não afeta diplomatas, então não afeta as pessoas que trabalham em organizações internacionais, como, por exemplo, ONGs, como também, por exemplo, a ONU, o Banco Mundial, o FMI, etc. Então, assim, não afetam essas pessoas. Porém, e também não afetam tripulantes brasileiros de companhias aéreas brasileiras e não afetam tripulantes de modo geral. Então, assim, existe realmente uma desinformação muito grande, pessoas querendo fazer valer algum tipo de vantagem, de querer tirar algum tipo de vantagem da comunidade brasileira expatriada hoje nos Estados Unidos, que queiram dissimular algum tipo de notícia bomba ou problemática que seja indefinida, mas obviamente a gente sabe que os Estados Unidos precisa do brasileiro, assim como o brasileiro precisa dos Estados Unidos. Essa relação simbiótica, ela não é de hoje, ela é de muitas décadas, muitas e muitas décadas. Então, os Estados Unidos precisa cada vez mais abrir as suas fronteiras, obviamente, quando se lhe é permitido, devido às questões de saúde pública, como é o caso aqui que nós estamos vivendo hoje, principalmente aqui na Flórida, onde a gente não está vendo aí, por exemplo, uma data exata de quando os parques temáticos irão reabrir, uma data exata quantas praias de Miami Beach, por exemplo, possam abrir. Eu acho que isso tudo é uma questão de, com o tempo, as coisas vão melhorando, vão se abrindo, vão voltando à sua normalidade. Mas você não acredita que pelo fato do governo americano e alguns estados já estarem abrindo, né, os seus comércios, as suas praias, e essa decisão do Trump não vem ao contrário dessa abertura gradual que está acontecendo nos Estados Unidos? Não deveria, então, fomentar ainda mais a ligação entre os dois países? Eu acredito que é uma questão de preocupação com relação à segunda onda de contágio, deixando pessoas que virem do Brasil, onde estão havendo contágios de uma forma avassaladora, não seria apropriado, seria arriscado deixar abertamente as pessoas virem do Brasil nesse momento. Seria, de fato, não seria aconselhável de forma alguma. Ok. Leonardo, muito obrigado aí por receber mais uma vez o América 24 Horas e esclarecer as dúvidas aí sobre essa decisão do presidente Trump. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando.